Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus pronuncia aquela frase tão caracteristicamente cristã, que nós devemos tomar a nossa cruz para segui-lo. Mas ele faz isso colocando num contexto mais amplo que faz com que a gente medite de forma mais profunda. Veja só, em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte, que Jesus aqui está dizendo: quem não carregar sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Vamos recordar. A partir do capítulo 9 de São Lucas, ele está subindo para Jerusalém. Ou seja, caminhar atrás dele significa isso, é para lá que ele está indo, determinadamente. Mas aqui pela primeira vez aparece um verbo estranho para carregar a cruz. Essa palavra, carregar a cruz, ela está em todos os evangelistas. Está em São Mateus, está em São Marcos, está 2 vezes em São Lucas, mas todas as vezes aparece um verbo diferente. Aqui aparece, porém, um verbo estranho, bastatzo. O verbo bastatzo, em latim, baiulat, ele tem um duplo significado. Ou seja, o significado originário é simplesmente de carregar um peso. Você pegar uma coisa pesada e carregá-lo, tirar algo de uma base e levantá-la. Muito bem. Agora, existe também um uso técnico, que depois chegou a nós em português, né? Baiulat, bajular, quer dizer exaltar, quer dizer glorificar, não é isso? Então, aqui se usa para carregar a cruz um verbo que pode significar também o carregar processionalmente um troféu, numa procissão, em triunfo. Quem não toma a sua cruz, é como se estivesse ali meio que escondido por trás dessa ideia, a realidade de que a cruz, sim, ela é um peso, ela é um fardo, mas ela é gloriosa também. Existe ali uma sabedoria, nós precisamos saborear a cruz. Então, qual é o contexto no qual esta palavra é colocada? Bom, em primeiro lugar, São Lucas nos coloca diante dessa realidade que nós temos que preferir Jesus ao nosso pai, à nossa mãe, nossa mulher, nossos filhos, nossos irmãos, nossas irmãs. No original grego de Lucas, um sabor bem semítico, porque nas línguas semíticas não tem um comparativo. Então, ele diz assim, quem não odiar o seu pai e sua mãe não é digno de mim. Esse odiar, evidente, não quer dizer odiar, quer dizer você tem que amar a mim, Jesus, mais do que seu pai, sua mãe e sua família. E então Jesus fala da cruz e faz 2 metáforas para que a gente entenda. É necessário calcular. Você tem um empreendimento, você precisa calcular. Vai fazer uma torre, calcule os gastos. Você vai empreender uma batalha, calcule o exército. Nós temos que entender que existe um preço. Ou seja, Jesus é Deus e Salvador. Mas nós precisamos, de fato, colher esse seu convite de deixar as coisas, não necessariamente deixá-las fisicamente, mas deixar interiormente, espiritualmente, nos desapegar para amar Jesus antes de tudo e acima de tudo. E ele diz, né, que é isto que a gente precisa fazer nessas 2 comparações. Infelizmente, o texto do Evangelho de hoje para no versículo 33. Mas o evangelista São Lucas continua. E no versículo 34 ele diz: o sal é coisa boa,
Mas se até o sal perder o sabor, com que será temperado? Já não serve nem para a terra, nem para o esterco, mas só para ser jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso quer dizer o seguinte: nós cristãos que seguimos Jesus, se nós não colocamos Jesus acima de tudo, nós somos sal que perdeu o sabor e a gente não serve nem para esterco. Um cristão que não ama Jesus acima de tudo não é cristão coisa nenhuma. Então você pense bem antes de seguir Jesus. Jesus não está dizendo isso para nos desanimar, mas está dizendo isso para nos oferecer a graça. Porque somente através da graça recebida dele é que nós teremos a leveza de carregar a cruz, triunfantes, alegres, na sabedoria da cruz, este sapere, esse saborear a cruz. Interessante aqui lembrar que dos 7 dons do Espírito Santo, o da sabedoria, que é o mais elevado, está ligado ao sabor da cruz. Pois bem, ver na cruz uma glória, uma alegria. E aí sim, teremos o sapere, o sabor, o sal, que servirá para alguma coisa e não para ser pisado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.